Em uma noite gélida e tranquila na pequena cidade de Hillsborough, no interior de Montana, o céu parecia ainda mais vasto e misterioso do que o habitual. A lua cheia iluminava as colinas e os campos ao redor da cidade, e o som do vento era o único acompanhamento à quietude da noite. A cidade, com sua população de menos de 2.000 habitantes, estava acostumada à serenidade. A maioria dos moradores conhecia todos os outros e as ruas vazias eram uma parte tranquila da rotina. Naquela noite, porém, o que aconteceu no céu faria com que essa calma fosse substituída por algo muito mais inquietante. Emily Turner, uma jovem de 25 anos, estava sentada na varanda de sua casa, observando as estrelas. Ela sempre se sentia em paz à noite, e os céus despejavam sobre ela uma sensação de maravilha. Emily tinha um interesse particular por astronomia e passava boa parte de seus fins de semana com um telescópio, estudando os planetas e as estrelas. Era uma das poucas coisas que a tirava da rotina de sua vida simples na cidade, onde trabalhava como professora na escola local. Naquela noite, no entanto, enquanto olhava para o céu, algo muito fora do comum aconteceu. As estrelas começaram a brilhar de maneira estranha, mas não como uma simples variação do normal. As luzes começaram a se mover de maneira errática, como se seguissem um padrão incompreensível. Não eram como estrelas ou aviões, mas algo mais, algo que não se parecia com nada que Emily já tivesse visto. Isso não está certo, murmurou Emily, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. O céu parecia dançar, as luzes se movendo em uma coreografia que ela não podia decifrar. Elas se aproximaram umas das outras, formando um círculo que girava de forma hipnotizante. Sem saber o que pensar, Emily correu para dentro de casa e pegou o seu celular. Tentou gravar o fenômeno, mas, de repente, o celular apagou sem motivo. A tela ficou preta, e uma sensação de vazio tomou conta do ambiente. Com o celular morto em suas mãos, ela olhou para o céu, que agora estava completamente escuro, sem nenhuma estrela visível. Então, o silêncio se instalou. Era um silêncio profundo, imenso, que parecia engolir qualquer som. Não havia mais o suave som do vento nas árvores. Não havia mais o farfalhar distante de animais noturnos. Nada. Horas depois, os primeiros desaparecimentos começaram a ocorrer. Pessoas comuns da cidade, como o mecânico Mike Henderson, o padeiro Alice Miller e até o chefe de polícia, Tom Rivers, desapareceram sem deixar vestígios. Os moradores estavam em pânico, mas não havia pistas. As autoridades estavam perdidas, e a cidade inteira mergulhou em um estado de desespero. Emily, embora assustada, não podia ignorar a conexão entre as estranhas luzes e os desaparecimentos. Algo estava acontecendo, e ela sentia que tinha de descobrir o que. A noite de mistério e confusão estava apenas começando. Nos dias seguintes, a cidade de Hillsborough parecia estar tomada por um clima de medo. Os desaparecimentos continuaram, e ninguém sabia o que estava acontecendo. A polícia estava trabalhando dia e noite, mas a cada nova investigação, surgiam mais perguntas do que respostas. As pistas eram escassas, e tudo parecia apontar para um mistério muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Ela decidiu que precisava agir, não apenas para entender, mas para salvar as pessoas de Hillsborough. Paul, embora misterioso, parecia ser a única pessoa que sabia algo significativo sobre o que estava acontecendo. Ele sugeriu que ela fosse até o antigo farol na costa, fora da cidade, onde ele acreditava que poderia haver uma pista importante. Chegando ao farol, Emily encontrou o lugar desolado, coberto de vegetação e com um clima de abandono. No entanto, havia algo diferente no ambiente. O ar parecia mais espesso, e havia uma sensação de que algo estava à espreita, escondido. Ela entrou no farol e subiu até o topo, onde encontrou uma pequena sala com equipamentos antigos e um mapa estranho desenhado na parede. O mapa mostrava a cidade de Hillsborough e arredores, com pontos específicos marcados, exatamente onde os desaparecimentos ocorreram. No centro do mapa, havia uma marcação em vermelho. Emily olhou mais de perto, reconhecendo o local. Era uma pequena colina, afastada de tudo, no coração da floresta. Ela sabia que esse era o lugar onde ela deveria ir, o local onde todas as respostas poderiam ser encontradas.
Com o coração acelerado, ela sabia que estava prestes a enfrentar algo muito além do que jamais imaginou. A jornada para descobrir o mistério de Usbrough estava apenas começando, e as respostas que ela procurava poderiam mudar tudo para sempre. A noite em Usbrough se arrastava lentamente, como se o próprio tempo estivesse retardando os eventos para permitir que Emily se preparasse para o que estava por vir. A sala fria e escura do farol parecia refletir seu estado de espírito. Ela estava sozinha, mas não se sentia inteiramente em paz. Sabia que algo muito maior do que ela poderia controlar estava acontecendo, e que talvez, de alguma forma, ela fosse a chave para desvendar os mistérios que envolviam a cidade. Com o mapa em mãos, ela caminhou de volta até sua casa, onde reuniu algumas coisas importantes, uma lanterna, uma garrafa de água e um par de botas resistentes. Sabia que a jornada até a colina marcada seria difícil, mas estava determinada a chegar lá. Os desaparecimentos, o fenômeno das luzes e o enigma do livro antigo estavam entrelaçados, e ela estava prestes a confrontar isso de frente. Emily partiu antes do amanhecer, quando a cidade ainda estava adormecida. A estrada que levava à floresta era estreita e deserta. As árvores formavam um manto denso sobre a estrada, e o vento que passava entre elas parecia sussurrar segredos em uma língua que ela não conseguia compreender. O som de seus passos ecoava pela trilha enquanto ela se adentrava cada vez mais na escuridão. A floresta de Usbrough era antiga, cheia de árvores gigantes e raízes entrelaçadas, com uma sensação de que algo oculto habitava aqueles bosques. Emily sentiu o frio aumentando à medida que se afastava da cidade e se aproximava do local indicado no mapa. As sombras nas árvores pareciam se mover de maneira estranha, como se observassem seus passos. Ela forçou a sensação de pânico para longe de sua mente. O que quer que estivesse acontecendo, ela precisaria ser forte e resistente. Finalmente, depois de uma longa caminhada, ela chegou a uma clareira. O ar estava pesado, e Emily sentiu a presença de algo incomum. No centro da clareira, havia uma formação rochosa, com uma espécie de altar natural feito de pedras dispostas em um padrão circular. No topo das pedras, uma luz fraca emanava, quase como um brilho suave, mas pulsante. O fenômeno estava lá. As mesmas luzes que ela havia visto no céu, agora visíveis de perto, irradiando do centro da clareira, como se chamassem por algo, alguém. De repente, Emily ouviu um som baixo, quase como um zumbido, vindo de dentro das pedras. Ela se aproximou cautelosamente, seus sentidos alertas. Então, a luz que irradiava das pedras começou a crescer em intensidade, e uma sensação de pressão no ar tomou conta da clareira. O chão parecia tremer levemente, e uma presença de outra dimensão parecia se manifestar ali. Emily sabia que não estava mais sozinha. Nesse momento, Poe apareceu à sua frente, emergindo da sombra das árvores, como se já soubesse exatamente onde ela estaria. Ele parecia mais sério do que nunca, com uma expressão de urgência e preocupação. Você veio, disse ele, com a voz grave, como se estivesse em combate contra algo. Eu sabia que você viria aqui, mas você precisa entender o que está acontecendo. Essas pedras não são apenas um ponto de encontro. Elas são um portal. Emily olhou, perplexa. Um portal? Para onde? Poe hesitou, olhando para as pedras brilhantes. Para um lugar que os seres de outro mundo chamam de o vazio. Esse lugar é onde eles vêm, e é de onde tiram o que precisam de nós. As pessoas desaparecidas, e eles não estão mortas. Elas estão presas em outra dimensão. E as luzes são apenas um sinal de que o portal está prestes a se abrir de novo. Emily não conseguia acreditar no que estava ouvindo, mas algo em sua intuição lhe dizia que Poe estava dizendo a verdade. Ela já havia visto o inexplicável, e agora, diante das pedras, a realidade parecia desmoronar diante de seus olhos. Essas pessoas, e elas estão sendo usadas por esses seres? Como? Emily perguntou, ainda em choque. Sim, respondeu Poe, seu olhar firme. Eles têm a habilidade de conectar-se com nossa realidade de uma maneira que nós não conseguimos entender. Eles não precisam de nossa tecnologia, apenas de algo que existe dentro de nós, uma energia única, algo que eles desejam explorar.
E eles usam esse portal para acessar esse poder. Mas não é só isso. Eles precisam de um equilíbrio entre as dimensões. Para que o portal permaneça aberto, eles precisam de um sacrifício. E as pessoas desaparecidas são essas ofertas. Emily deu um passo para trás, sentindo uma onda de pavor. E o que podemos fazer? Como podemos parar isso? Paul olhou para as pedras e respirou fundo. Há uma maneira de fechar o portal, mas exige que alguém tome o lugar das pessoas desaparecidas. E esse alguém é você. Emily congelou. Eu não posso. Eu sou apenas uma professora. Não tenho nada a ver com isso. Você não entende, disse Paul, com os olhos fixos nas pedras. Você é a chave para fechar o portal. Eu não sei exatamente como, mas você foi escolhida. E para isso, você precisará entrar no vazio e confrontar os visitantes. Só você pode impedi-los de tomar nosso mundo. Emily sentiu o peso das palavras de Paul. Tudo o que ela sabia parecia se desintegrar diante dessa nova realidade. Ela nunca imaginou que sua cidade pequena e pacata fosse o epicentro de algo tão imenso, algo tão interdimensional. Mas agora, com a verdade revelada, ela sabia que não tinha escolha. Os visitantes não apenas ameaçavam os Brow, mas o equilíbrio de toda a realidade. Então, o que eu faço? Perguntou ela, com a voz tensa. Paul olhou para ela, como se soubesse que esse momento viria. Há um artefato que pode ser usado para selar o portal. Ele está dentro do vazio, mas só pode ser ativado por quem foi escolhido. Você precisará entrar, descobrir o artefato e ativá-lo. Só então, o portal será fechado e as pessoas desaparecidas serão libertadas. Se você falhar, as consequências serão catastróficas. Emily sentiu uma mistura de medo e coragem. Sabia que esse era o momento da verdade. Ela olhou para as pedras uma última vez, e sem mais palavras, se preparou para dar o próximo passo. Não havia mais tempo para hesitar. O que quer que estivesse à espreita no vazio, ela teria que enfrentá-lo. Ela deu um passo à frente, sentindo a energia das pedras envolver seu corpo. O brilho das luzes aumentou ainda mais, e o ar ao seu redor parecia se distorcer. Em um instante, as sombras começaram a se formar à sua volta, e a clareira desapareceu, dando lugar a uma paisagem estranha e surreal. A jornada de Emily para o vazio estava apenas começando. E com ela, o destino de Usbrow e talvez de todo o mundo estava em jogo. O brilho das pedras foi tão intenso que Emily sentiu como se sua visão estivesse sendo engolida por uma luz pura, como se estivesse sendo transportada para uma outra realidade. A sensação de transição foi vertiginosa, como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Um momento de pura desorientação, onde o espaço e o tempo deixaram de ter sentido. Ela não podia distinguir mais o que era céu ou terra, nem o que estava à sua volta. Em um instante, a luz intensa deu lugar a uma escuridão densa, e Emily sentiu o peso da gravidade mudar. O ar parecia mais espesso, e ela teve a nítida sensação de que estava sendo observada. Ao redor, o espaço era vasto e vazio, uma paisagem que não parecia ter fim. Era como se ela estivesse em um lugar suspenso entre as dimensões, um abismo de pura energia. O chão, se é que podia chamar assim, era instável, quase líquido, mas sólido ao mesmo tempo. O horizonte era uma névoa cinza e turva, sem qualquer referência de distância ou profundidade. Ela respirou fundo e olhou para as mãos, tentando processar o que estava acontecendo. As sombras ao redor dela não tinham formas definidas, mas se moviam, como se houvesse uma presença consciente no espaço ao seu redor. Emily deu um passo hesitante e, ao fazê-lo, sentiu o ar ao seu redor vibrar com uma energia pulsante. A sensação era desconcertante, como se o próprio ambiente estivesse vivo, reagindo ao seu movimento. Você chegou, uma voz grave e etérea ecoou ao seu redor. Emily congelou. A voz não vinha de nenhum lugar específico, mas parecia ressoar em sua mente, reverberando na sua percepção de uma maneira sobrenatural. Ela não conseguiu determinar se era um som físico ou mental, mas sentiu que não estava sozinha. Olhou ao redor, tentando localizar a origem da voz. Mas nada,
além da neblina e das sombras, podia ser visto. O som da voz era imensamente distante, mas ao mesmo tempo próximo, como se estivesse ao seu lado. Quem está falando? Emily perguntou, sua voz tensa e firme. A voz respondeu, e desta vez, ela notou uma suavidade, como se uma presença se aproximasse dela, flutuando no ar. Nós somos os visitantes. Viemos de além das fronteiras do que você conhece. Este lugar é o vazio, um domínio entre os mundos. E você é a chave. Emily sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A chave para quê? Para o equilíbrio. Para a destruição ou para a salvação? O som das palavras não parecia trazer uma explicação, mas sim uma ameaça, uma promessa vazia de algo que ela ainda não compreendia completamente. A neblina ao redor dela se dissipou por um momento, e Emily viu, ao longe, uma figura. Era uma silhueta indistinta, mas à medida que se aproximava, ficou claro que não era humana. Suas proporções eram distorcidas, sua forma fluía como se fosse feita de sombras e luz ao mesmo tempo. Não havia rosto, nem qualquer detalhe físico que pudesse ajudá-la a identificar o ser. Apenas uma presença, imensa e indefinida. Você não está em controle aqui, disse a entidade, sua voz preenchendo o espaço, envolta em uma tonalidade que misturava compaixão e desprezo. Mas pode ser útil para nós. Emily sentiu o medo crescendo dentro dela, mas não podia deixar que isso a dominasse. O destino de sua cidade, e talvez de muitos outros, estava em suas mãos. Ela engoliu o medo e se forçou a dar um passo à frente. Eu não sei o que vocês querem, mas estou aqui para impedir que mais pessoas sofram, disse Emily, tentando ocultar a insegurança em sua voz. Eu não sou apenas uma chave para o equilíbrio. Eu sou a única chance que vocês têm de se afastar da destruição. Se vocês querem isso, precisam me dar respostas. A figura flutuante, ou talvez uma manifestação do que quer que fosse, pareceu dar um passo para mais perto dela. Respostas. Você acha que pode entender? Nosso propósito vai além do seu mundo, além da sua compreensão. Mas o que você deve saber, Emily Turner, é que os desaparecimentos são apenas o começo. Eles são necessários. A nossa chegada, inevitável. O equilíbrio será restaurado. Emily tentou se concentrar, tentando entender a conexão entre as palavras daquela entidade e a missão que ela tinha. Ela tinha que encontrar o artefato, a chave para impedir o que estava prestes a acontecer. Mas onde ele estava? Como encontrar algo em um lugar tão vasto, tão sem sentido? Eu preciso do artefato. Onde ele está? Ela perguntou, suas palavras mais firmes agora. A entidade fez um gesto, e a neblina ao redor dela se dissipou, revelando uma formação de rochas distantes, semelhantes àquelas que ela havia visto em Usbrough. No centro delas, um objeto brilhava intensamente, como uma gema cristalina, pulsando com energia. Emily sentiu a energia do artefato a chamar, como se ele tivesse algo a dizer. Ela correu até lá, sem hesitar, ciente de que seu tempo estava se esgotando. Quando chegou à formação, Emily estendeu a mão para tocar a gema. Quando seus dedos entraram em contato com a superfície fria, uma explosão de luz tomou conta de seus sentidos. O vazio ao seu redor pareceu se distorcer e se comprimir, e ela foi arrastada para uma visão de dimensões paralelas. Viu imagens fragmentadas de pessoas, as desaparecidas, a todas flutuando, como se estivessem presas entre mundos, suas expressões distorcidas por uma dor incompreensível. Ela gritou, mas seu som foi engolido pela vastidão do vazio. A gema em sua mão irradiava uma energia tão pura que parecia arrancar pedaços de sua própria alma. Ela sentiu a dor das pessoas, a angústia delas, mas também sentiu uma conexão inexplicável com elas. O artefato era a chave não só para a salvação, mas também para a compreensão do que realmente estava acontecendo. Ela era a chave para fechar o portal. De repente, uma sensação de urgência tomou conta dela. A presença das entidades ao redor a observava, esperando. O equilíbrio estava prestes a se quebrar, e ela sabia que o único caminho era ativar o artefato.
Ela fechou os olhos, sentindo a energia pulsante através de suas mãos. Um poder indescritível fluía através dela, e a gema parecia reconhecer sua presença. Emily gritou em um último esforço, pressionando o artefato contra seu peito. O impacto foi instantâneo. Um brilho ofuscante envolveu todo o vazio, e as sombras ao seu redor começaram a se dissipar. O som das entidades se calou, e Emily sentiu uma força cósmica tomando o controle, apagando as distorções, selando o portal. A realidade se fragmentou e, quando Emily abriu os olhos novamente, ela estava de volta à clareira, no coração da floresta. O vazio havia desaparecido, e as sombras que a perseguiam haviam sumido. O céu começava a clarear, e a primeira luz da manhã iluminava Hillsborough, como se nada de anormal tivesse acontecido. Mas Emily sabia que algo havia mudado. As pessoas que desapareceram estavam em casa, acordando como se nada tivesse ocorrido. Ela olhou para as pedras, que agora estavam silenciosas, inofensivas, como se nunca tivessem sido portais de outra dimensão. Ela respirou fundo, sentindo o peso de sua jornada. Hillsborough estava salva, mas o que ela enfrentou naquele outro mundo, a verdade por trás dos visitantes, ainda era um mistério. Porém, uma coisa era certa, as fronteiras entre os mundos estavam mais tênues do que ela jamais imaginou. E, talvez, eles retornassem novamente. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais conteúdo como esse para você. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Obrigado por assistir e até a próxima!